Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Mãe TDAH, que é o nosso quadro semanal que acontece toda quarta-feira aqui no meu Instagram, às 18 horas. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo essa live gravada, você que está entrando aqui agora. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Vamos começar mais um Papo de Mãe TDAH e conversar sobre esse tema que nós estamos abordando aí no mês de junho, que é sobre o comportamento do seu filho. Como a gente pode entender e lidar melhor com esses comportamentos no dia a dia, aumentando a frequência dos comportamentos positivos e diminuindo ou até mesmo extinguindo a frequência e a intensidade dos comportamentos negativos, né? Os comportamentos que não são tão funcionais, tão adequados. Oi, Ana! Seja bem-vinda! Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre regulação emocional, porque a gente sabe que quando nós não conseguimos ter uma boa regulação emocional, nós temos dificuldade de ter comportamentos funcionais. Uma coisa está ligada com a outra, e a gente precisa entender isso e entender também como a gente pode ajudar a criança aí no dia a dia. Ana, hoje eu comecei um pouquinho atrasada, porque hoje eu tive um atendimento de um paciente novo e eu tive que colocar um pouquinho antes da nossa live, como foi o primeiro atendimento, né? É aquilo, a gente sempre fala mais um pouquinho, né? A gente tá se conhecendo e tudo mais, então demorou um pouquinho para acabar. Então, enrolei para entrar. Mas estamos aqui. Vamos para mais uma live. O Instagram tá notificando as pessoas. Essa semana a gente tem 3 lives. 3 lives aqui no Instagram. Aqui o nosso Papo de Mãe, né, de TDAH, que acontece toda quarta-feira. Então, nós estamos fazendo a nossa live semanal hoje. Amanhã eu vou participar de uma live com a psicopedagoga Esther Fernandes, às 18 horas. Nós vamos falar sobre como você, família, pode ajudar no tratamento do seu filho com TDAH. E no sábado às 17 horas, eu vou fazer uma live também com uma outra psicopedagoga, a Luana, e a gente vai falar sobre treinamento de pais, como a mentoria de pais, como o treinamento de pais ajuda no tratamento, né? Isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso no sábado. Então, essa semana tá recheada aqui, né? A novidade das lives, Ana, é isso? São duas amigas minhas, né, psicopedagogas, que me convidaram para participar de uma live com elas, né? Uma na quinta-feira amanhã e uma no sábado. E a gente vai conversar sobre TDAH, que é o assunto que eu mais gosto de falar, né? Não tem como fugir. Oi, Ana! Seja bem-vinda, Ana! Vamos lá. Consultório. Ah, sim! Na verdade, não é um consultório novo. Na verdade, é a sala que eu subloco, na verdade, esse espaço. E as psicólogos também que atendem nesse mesmo espaço, a gente está ali reorganizando o ambiente, né? Mudando o espaço, colocando ali uma carinha mais agradável para os nossos clientes, né? Para os nossos pacientes. Então, na verdade, não é um consultório novo, mas é uma sala que está toda repaginada, está ficando uma gracinha. E a gente está muito feliz que os nossos pacientes estão gostando do ambiente novo, estão sendo acolhidos num ambiente agradável. Simone, seja bem-vinda. Camila, vamos que vamos começar a nossa live. Gente, eu gosto sempre de lembrar aqui que como é que eu gosto de fazer, né, os temas da live. Eu sempre escolho um tema central e eu diluo esse tema central em várias lives ao longo do mês. Então, nesse mês de junho, nós estamos falando sobre comportamento das crianças com TDAH e nós estamos aí caminhando em várias lives, já estamos na terceira? Já tô até perdida. Peraí que eu vou olhar aqui. Acho que é a terceira, sim.
terceira live do mês, porque semana que vem é a última, não, a quarta live, esse mês são 5 semanas, não é isso? Quarta live do mês sobre esse assunto. Isso aí, nós estamos na quarta live, semana que vem vamos para a quinta, sendo que na verdade não são 4, né? Na verdade são 5, porque teve a live bônus, a live presente no sábado passado, onde eu terminei de falar sobre o assunto aí das funções do comportamento. Então, nós já fizemos 5 lives esse mês. Vamos para a sexta na semana que vem, só sobre esse assunto. E uma live, ela complementa e amplia o seu conhecimento em relação ao comportamento do seu filho. Então, a gente já falou bastante sobre isso, como você identifica os gatilhos, como você pode trabalhar na consequência, como você pode identificar as funções e não reforçar o comportamento do seu filho, o comportamento negativo dele, a partir dessa identificação de funções. A gente falou sobre como aumentar o comportamento positivo através do tempo positivo, tempo de qualidade, atenção positiva. E hoje a gente vai falar sobre regulação das emoções, que é um tema que tem tudo a ver com comportamento, tá? Então vamos lá, vamos começar para a gente não perder tempo aqui. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que às vezes a gente não entende muito bem o que é regulação ou autorregulação. Ana, você nem tá conseguindo ver, né? Mas estão salvas. Tem live que eu não consegui salvar aqui no Instagram, mas estão todas elas salvas no meu YouTube, tá? YouTube Juliana Deodato. Se você for lá, tem todas elas lá para você assistir aí no seu tempo, quando você der uma acalmadinha aí, tá bom, Ana? Então, a gente sempre fala assim, a criança tem dificuldade de autorregulação, criança com TDAH tem dificuldade de autorregulação emocional e tudo mais, mas a gente sabe o que é autorregulação? E muitas vezes a gente ensina ou a gente vê aí na internet algumas técnicas, alguns recursos para a gente poder utilizar com a criança para ajudar nessa autorregulação, só que a gente não entende o que é isso. E aí a gente pega um recurso, tenta aplicar em casa e esse recurso não dá certo, essa estratégia não dá certo. Mas por que essa estratégia não dá certo? Porque ela precisa ter aí por trás toda uma orientação básica para que você possa colocar em prática de uma forma mais eficiente. Gente, a gente está falando de TDAH. TDAH é um transtorno. Não é uma simples dificuldade que a criança está enfrentando. Então, todas as orientações que a gente está dando aqui, que eu dou aqui toda semana, todas as estratégias, elas servem para você que é mãe de TDAH, para você que é família de TDAH, você poder potencializar o tratamento do seu filho. Você vai ser como um coterapeuta, né? Um terapeuta que vai estar junto com os terapeutas que estão atendendo o seu filho, você vai estar ali ajudando e potencializando os resultados das terapias dele. Não é substitutivo. Por isso que muitas vezes as mães me chamam, né, lá no grupo, ou às vezes no privado, e me perguntam, Juliana, o que eu faço diante da situação? O que eu faço? Meu filho está assim, está assado. Eu dou uma orientação que provavelmente, né, se ela colocar em prática, vai trazer já um refrigério para a mãe e para a família. Mas não, em muitas situações não vai resolver o problema. Por que não vai resolver o problema? Porque aquela criança não está sendo tratada. A criança não vai no psicólogo, a criança não está indo no neurologista ou no psiquiatra, não está tomando medicação. Enfim, a criança não está tendo nenhum tipo de tratamento. E aí não vai ser 1, 2 estratégias que vão resolver o problema. Podem até minimizar, mas não vão resolver. Então a gente precisa entender que a gente vai trazer aqui algumas orientações. Se você implementar na sua casa da forma como eu vou explicar para você, já vai ter um bom resultado. Mas a gente precisa garantir o tratamento da criança. Isso é essencial. E eu tenho visto aí muitas crianças sem esse atendimento, sem esse tratamento, tá? Então é importante isso. Eu entendo as dificuldades agora de algumas cidades em relação à pandemia, eu entendo a questão financeira, eu entendo tudo isso. Mas a gente não pode se acomodar. A gente tem que estar sempre alerta, em busca, para que esse tratamento seja oferecido para essa criança, ok? Então vamos lá. Então o que é autorregulação?
A autorregulação é a nossa capacidade de gerenciar comportamentos e a nossa atenção direcionada para um objetivo, direcionado para uma meta. Isso é autorregulação. E a autorregulação, ela não diz só respeito às emoções, ela também diz respeito à autorregulação de pensamentos e de ações, de comportamentos. Então tá tudo ligadinho. Eu vou mostrar depois um esqueminha para vocês vão ver que pensamento, emoção e comportamento estão interligados e que esse processo de autorregulação, ele acaba atuando nas 3 fases, tá? E a gente tem estratégias para trabalhar em cada uma delas. Então, a autorregulação é essa nossa capacidade de gerenciar o nosso comportamento, gerenciar as nossas emoções, focando para um objetivo. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, que a autorregulação não é simplesmente a criança ficar quieta, ou a criança não responder, ou a criança não bater. Isso são reflexo dessa capacidade de autorregulação. Mas a autorregulação, ela tem como eixo principal esse gerenciamento. E a gente sabe que o TDAH tem muita dificuldade de autorregulação. Então, nós precisamos ensinar, nós precisamos treinar essa habilidade, ok? E vocês vão entender por que a criança com TDAH tem tanta dificuldade de autorregulação. Por que quando ela se estressa, quando ela se irrita, ela tem tanta dificuldade de voltar ao equilíbrio? Por que pequenas coisas do dia a dia fazem ela explodir com uma intensidade tão grande, sem necessidade? Por que isso acontece? A autorregulação, ela também está relacionada à resolução de problemas. E nós só vamos ter essa capacidade de resolver problemas quando nós temos essa autorregulação trabalhada. Porque se a gente não tiver isso bem desenvolvido, o que a gente vai fazer? A gente vai fugir, a gente vai desistir, a gente vai brigar, a gente vai ter vários comportamentos de fuga ou de evitação diante de um problema e a gente não vai conseguir resolver o problema, ok? Então, a autorregulação também tem a ver com resolução de problemas, tá? E aí, a autorregulação, ele tem essa capacidade, essa habilidade, ela envolve 2 grandes capacidades do nosso cérebro, tá? São 2 grandes funções cognitivas do nosso cérebro que são importantíssimas e que a gente tem que estimular todas elas para que a gente consiga ter autorregulação. Primeiro eixo da autorregulação é a regulação emocional. Gente, regulação emocional não é a mesma coisa que autorregulação, tá? São 2 coisas diferentes. Mas para que eu tenha uma capacidade de gerenciar o meu comportamento, meus pensamentos, minhas emoções, eu preciso ter desenvolvido uma habilidade no meu cérebro chamada regulação emocional. O que é regulação emocional? É a gestão dessa excitação emocional. É a gestão das emoções, tá? Da intensidade dessas emoções, ok? E as funções cognitivas também fazem parte dessa autorregulação emocional. Então, dentro dessa capacidade de autorregulação emocional, nós temos a regulação emocional e nós temos as funções executivas do nosso cérebro. Calma que eu vou explicar isso com calma, gente. Eu tô falando aqui, parece que é coisa muito técnica, mas não é com o objetivo de tornar esse assunto técnico, é com o objetivo de você entender que não adianta você só falar, brigar, orientar. Não é só na fala que você vai conseguir ajudar o seu filho a desenvolver a autorregulação emocional. Não é só punindo, enfim, não é assim. A autorregulação emocional, a nossa capacidade de gerenciar, identificar o que a gente está sentindo, gerenciar o que a gente está sentindo ou pensando, né? Pensando ou sentindo. E organizar o nosso comportamento de uma forma funcional, que isso é autorregulação, é uma capacidade que precisa ser desenvolvida. Nós não aprendemos a fazer isso sozinhos, nós só desenvolvemos essa capacidade com estímulos do ambiente, tá? Então a gente precisa
ter isso em mente, porque não é porque a criança fez 10 anos, 15 anos, 20 anos que ela vai ter essa autorregulação desenvolvida. Não, a gente precisa estimular essa criança, tá? Por isso que a terapia, a psicoterapia com psicólogo, que trabalha com terapia comportamental, é a mais indicada para o TDAH, porque esse profissional é que vai ter condições, conhecimento teórico e prático, né, específico para trabalhar com todas essas habilidades que a gente está falando aqui, todas essas capacidades que a gente está falando que é necessário da criança desenvolver. Então, como que a gente trabalha? Eu, quanto psicólogo, estou lá no meu consultório, atendendo a criança, treinando essas habilidades com a criança, e ao mesmo tempo eu estou com os pais dessa criança, treinando esses pais, ensinando eles a fazer a mesma coisa em casa. Então, é um trabalho, gente, em conjunto. É um trabalho em conjunto. Eu estimulo a criança, eu estimulo a criança, mas eu também ensino a família a fazer o mesmo estímulo em casa, porque em casa é a maior parte do tempo que a criança vai passar. Em casa é onde ela vai vivenciar as experiências práticas e contextualizadas. É onde ela vai viver ali na prática aquilo que ela precisa desenvolver, tá bom? Então, a autorregulação, ela tem a regulação emocional, que é a nossa capacidade de regular a intensidade das emoções, e as funções executivas que envolvem tanto a parte de memória operacional, só um minutinho, tanto a parte de memória operacional, que é aquela memória de curtíssimo prazo que a gente usa para fazer manipulação de informações no nosso cérebro, ok? Então, eu vou dar um exemplo de memória operacional para vocês. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão guardando essas informações na memória operacional de vocês, para que vocês possam ouvir o início, o meio e o fim do que eu estou dizendo e conseguir compreender aquilo que eu estou falando para vocês, tá? Eu estou usando também a memória operacional. De que forma? Eu estou aqui falando com vocês. Tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei antes, né, dessa live, eu tenho que trazer a minha memória operacional, manipular essas informações, organizar essas informações para que eu consiga passar para vocês de uma forma organizada, de uma forma clara, objetiva e que vocês possam compreender o que eu estou falando. Então, essa memória operacional é uma memória que a gente chama de memória de trabalho também. É uma memória que a gente usa para realizar processos mentais, ok? Então, as funções executivas envolvem a memória operacional, que é importantíssima. A memória operacional faz com que a criança consiga sempre se lembrar que se ela agir de uma determinada forma, a consequência vai ser X. Se ela agir de outra forma, a consequência vai ser Y. Porque ela vai trazer à memória isso, tá? Por isso que a memória operacional é tão importante na autorregulação. Porque para eu poder me autorregular, eu preciso lembrar ou perceber qual a consequência eu vou ter com aquele comportamento. Deu para entender? Segunda habilidade das funções executivas que estão envolvidas aí na autorregulação é o controle inibitório. Oi, Tânia! Franciane, Vanessa, tá entrando pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live semanal, nosso Papo de Mãe TDAH. Controle inibitório é uma outra habilidade, uma outra capacidade das funções executivas que tem muito a ver com a nossa capacidade de frear os impulsos. Chegou na hora, Tânia, chegou na hora, estamos começando. Com a nossa capacidade de frear os impulsos. Então, pensa comigo. Se eu tenho uma criança que é muito impulsiva, que não tem essa habilidade do controle inibitório bem desenvolvido, como ela vai ter a autorregulação emocional? Por quê? Porque se ela faz primeiro para depois pensar no que ela fez, como ela vai se autorregular? Não tem como, né? Então, muitas vezes, a criança, quando ela chega no consultório e eu estou trabalhando com ela, o que eu tenho que identificar? Quais são as habilidades que ela está com dificuldade para eu desenvolver essas habilidades, para que aí sim eu possa trabalhar estratégias de autorregulação. Não dá para eu começar de trás para frente, entende? Então,
Controle inibitório é uma habilidade essencial e na maioria dos casos nós temos que primeiro trabalhar o controle inibitório para depois trabalhar a autorregulação. Porque as crianças têm muita dificuldade de frear impulsos, de controlar esses impulsos, de pensar antes de agir, né? Geralmente elas explodem, elas agem antes de pensar. E depois que elas vão ver o que fizeram, depois que elas vão se arrepender. TDAH tem muito disso, muito. Faz e depois se arrepende, faz e depois pede desculpa, faz e depois se dá conta daquilo que fez. E uma outra habilidade dentro das funções executivas é a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? É a nossa capacidade de considerar diferentes pontos de vista, diferentes possibilidades de resolução de problemas, por exemplo. Porque se eu penso que as coisas só podem ser feitas ou resolvidas da mesma forma ou do meu jeito, eu não consigo me autorregular quando alguma coisa sai do meu controle, ou sai diferente daquilo que eu penso ou daquilo que eu quero. Então, a flexibilidade cognitiva nos permite ter empatia, porque a gente consegue se colocar no lugar do outro, faz com que a gente consiga também pensar possibilidades diferentes de agir diante de uma situação. Ok? Então, você que é mãe de TDAH, não tem necessidade de você saber esses nomes aqui, tá? Tem várias psicopedagogas aqui, que aí sim é importante você saber. Mas você que é mãe de TDAH, eu tô mostrando para você todas essas habilidades só para você entender que não é fácil, que não é simples, que não é uma coisa solta, tá? Que a autorregulação envolve várias habilidades do nosso cérebro, várias capacidades do nosso cérebro, e que a gente precisa treinar. Por que a gente precisa treinar? Porque a gente não nasce com isso pronto. A gente vai desenvolvendo ao longo da vida. A gente leva aí os nossos primeiros 21 anos de vida desenvolvendo essas habilidades de regulação emocional e de funções executivas. São até os 21 anos de idade a gente está desenvolvendo isso, né? Então a gente precisa estimular isso ao longo da vida. Agora, são habilidades que estão muito rebaixadas no TDAH. O TDAH ele tem dificuldade de regulação emocional, tem dificuldade nas funções executivas, principalmente memória operacional, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Então o TDAH já tem isso, vamos dizer assim, já vem com essa dificuldade de fábrica, né? Já vem com essa dificuldade já do próprio transtorno do TDAH. Então não dá pra gente pensar que ele vai aprender isso sozinho. Precisamos treinar. E é um treinamento, gente. É um programa de treinamento. Tá? É um programa de treinamento que a gente faz com a criança. Que tem aí um período de algumas sessões, de um tempo onde a gente vai treinar essas habilidades em diferentes contextos, diferentes formas. Ok? E aí, essas habilidades elas são treináveis, elas sofrem influências do ambiente, como eu já falei, e elas duram aí esse desenvolvimento até mais ou menos 21 anos de idade, mas tem uma coisa muito interessante, muito importante, né, para você que é mãe de criança aí, pequena de TDAH. TDAH não, mãe de criança pequena aí de TDAH também. Oi Flávia, seja bem-vinda. O pico do desenvolvimento das funções executivas e da regulação emocional vai dos 3 até os 5 anos de idade. A gente desenvolve essas habilidades até 21 anos, desde quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, né? Até os 21 anos, mais ou menos. Mas o pico, a janela de oportunidade, aquele momento mais propício para o desenvolvimento de regulação emocional e funções executivas é dos 3 aos 5 anos. Ok? Então a gente precisa já trabalhar com isso desde os pequenininhos. E aí eu vou até dar um exemplo aqui, né? Uma mãe falou lá no nosso grupo do filho que tem 5 anos e que a psicóloga dispensou ele,
dispensou, né, ele do atendimento, porque falou que com criança muito pequena não dá para trabalhar essas coisas, o comportamento dele é um comportamento muito impulsivo, muito dificuldade de controle inibitório, enfim, que não dava para trabalhar com ele, porque ele era muito pequeno, né, e que precisaria, e que ele voltasse depois para fazer os atendimentos lá com 7, 8 anos de idade. E aí eu fiquei, gente, é claro que tem psicólogos que não atendem crianças pequenas, ok? Né? A gente não é especialista em tudo, né? A gente tem uma noção geral de tudo, mas a gente não é especialista em tudo. Por isso que a gente precisa ter o nosso foco aqui, buscar profissionais mais especializados possível para que ele tenha um conhecimento mais aprofundado no assunto. Ana, exatamente. Dispensou a criança porque não tinha como fazer um trabalho com ela. E aí eu falei assim, gente, primeiro, se de 3 a 5 anos é o momento propício para desenvolver essas habilidades, só aí, cientificamente, já teria justificativa para fazer atendimento com crianças pequenas. Ponto. Segundo, eu faço atendimento com pré-escolar, a gente chama de pré-escolares, né? Criança pequena. Inclusive, eu tô atendendo uma pequenininha agora, que até falei que a idade dela era 4 anos, mas não é 4 anos, é 3 anos. E ela tem todas essas questões aqui. Ela tem dificuldade de controle inibitório, de controlar os impulsos, ela tem um comportamento muito voltado para ter o controle das situações. E eu tô trabalhando com ela justamente esse treino de controle inibitório, treino de flexibilidade cognitiva, de regulação emocional. É o que eu estou trabalhando com ela. Tem 3 anos, ela vai fazer 4 ainda. Então, assim, dá para trabalhar e é essencial que a gente comece o trabalho quanto mais cedo possível, tá bom? Inclusive, se você que é profissional, você que é psicopedagoga ou psicóloga, né? E você vai trabalhar com treinos de controle inibitório, os programas que a gente compra, né? Para poder aplicar com a criança, existem vários programas que a gente usa. Os programas, eles são destinados para essa faixa etária, justamente para essa faixa etária. A gente não faz esse treino, claro, a gente pode fazer depois? Pode, mas quando a gente compra lá o material, ele vem lá destinado às crianças pequenas, 3 a 5 anos, que é o momento ideal para a gente desenvolver essas habilidades, tá bom? Então vamos lá. Mas como que a gente pode ajudar essa criança a desenvolver essas estratégias de autorregulação? A gente sabe que a autorregulação é treinável, a gente sabe que envolve várias habilidades que a gente tem que trabalhar, tem que desenvolver. Mas como que a gente pode ajudar? Então existem três elementos básicos que eu vou falar para vocês aqui. E eu queria que vocês lembrassem lá da primeira live do mês de junho, que eu apresentei o ABC do comportamento. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Ai. Ó, aqui. Eu quero mostrar para quem não estava na live não ficar perdida, né? Aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Oi, Michele. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Olha, pensa aqui no ABC do comportamento, tá? O A, que é o antecedente, que é o que vem antes, o gatilho, né? O B, que é o comportamento, e o C, que é a consequência. Eu vou dar uma orientação para vocês de como vocês podem ajudar a criança a desenvolver estratégia de autorregulação em cada fase, em cada etapa dessa daqui, ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui então. Deixa eu tirar aqui e voltar para mostrar aqui para vocês. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, uma intervenção no ambiente. Gente, eu falo isso toda live. Primeira coisa que a gente faz quando vai atender uma criança, começar o tratamento de uma criança com TDAH é intervenção no ambiente que essa criança vive. Não tem como a gente trabalhar com a criança só no consultório, a gente tem que fazer intervenção no ambiente da criança, no ambiente que ela vive. Por quê? Porque o ambiente, ali no ambiente que a criança vive, na casa da criança, estão os principais gatilhos para esses comportamentos inadequados.
para essa dificuldade de autorregulação que essa criança tem. Então a gente precisa arrumar essa casa, organizar esse ambiente, a gente precisa, que eu chamo de limpar o aquário, né? Eu aprendi essa expressão e achei incrível. A gente precisa limpar esse aquário, porque se o aquário, que é a casa da criança, está sujo, e a criança está ali, não consegue respirar, né? O peixinho, né? Não consegue respirar nesse aquário, e a gente tira essa criança do aquário sujo, leva para o consultório, que é o aquário limpo, durante 50 minutos de uma semana. A criança fica ali, respira bonitinho, nada. Daqui a pouco a gente pega e devolve ela pro aquário sujo novamente. Gente, não vai andar. Não vai andar, não vai ter resultado. Ou esse resultado vai demorar muito. Ok? É isso aí, Ana. Trabalhar no ambiente faz toda a diferença. Toda a diferença. Então a gente precisa entender que esse aquário, que é o ambiente onde essa criança vive, que ela vai passar a maior parte do tempo, precisa de intervenção. Aí a gente vai estar atuando nos antecedentes, que são os gatilhos que podem estar detonando essa bomba aí, né? Esses comportamentos, tá? E aí, o que tem a ver aí com essa intervenção no ambiente? A gente vai trabalhar maneira como os pais interagem com essa criança, maneira como os pais se comunicam com essa criança. Tudo isso a gente vai trabalhar dentro dessa intervenção do ambiente. A gente vai trabalhar com redução de distratores, a gente vai trabalhar com modificação de tarefas, né? Eu já falei muitas vezes aqui que a gente pega uma tarefa e transforma ela em micro tarefas. A gente vai fazer isso. E a gente vai fazer algo que é essencial, que é a rotina, estruturação da rotina dessa criança, colocando nessa rotina elementos essenciais para o desenvolvimento dela, ok? Então a gente precisa fazer isso, é o primeiro passo. Não dá para eu chegar para a criança, pegar aqui, ó, a bomba, que eu vou explicar para vocês depois, mostrar para vocês mais para frente, pegar essa bomba, ensinar para ela usar, se a gente não organiza esse ambiente da casa dela. Se a gente não faz essa intervenção no ambiente, sabe por quê? Porque ela vai ter que usar essa bomba toda hora. O ideal, gente, é que ela não precise apagar o pavio. O ideal é que esse pavio não acenda tantas vezes. E para ele não acender, a gente vai precisar trabalhar nos gatilhos, naquilo que está provocando, né, o fogo aqui no pavio da bomba. Ok? E a gente mexendo no ambiente, a gente já reduz em muito os comportamentos inadequados, a gente reduz em muito a intensidade desses comportamentos, tá bom? E aí eu aproveito, né, e convido você que é mãe de TDAH e não está participando do nosso mini curso Metas TDAH para Pais. As inscrições, elas podem ser feitas a qualquer momento que você queira participar, então se você tem vontade de participar, venha participar conosco. Nós estamos aí entrando no segundo módulo essa semana. Então tem conteúdo lá para você assistir. São 5 semanas de curso. São 5 semanas de curso, mas que você pode ter acesso a esse conteúdo durante um ano. Então, não deixe de participar. No curso Metas TDAH, eu vou te ensinar como você vai criar e implementar uma rotina eficiente para o seu filho que tem TDAH, onde os elementos dessa rotina vão ajudar a desenvolver essas habilidades que a gente está falando. Vai retirar os gatilhos e ajudar essa criança a desenvolver habilidades, tá? Então, se você não está participando, tem um link na minha bio para você fazer inscrição. Se você tiver dificuldade de achar alguma coisa, me chama no privado que eu passo para você, tá? Segunda coisa, né? Segunda coisa para a gente fazer. Primeira, intervenção no ambiente, que a gente trabalha nos antecedentes, tá? Segunda, ensinar as habilidades de funções executivas e também de regulação emocional. É isso aí, bússola de ouro para caminhar com segurança no seu filho. Olha, não é uma receita de bolo, mas é um passo a passo com os princípios norteadores e os elementos básicos para você ter uma rotina eficiente para o seu filho. Você vai conseguir, assistindo todas as aulas e colocando em prática, você vai conseguir estruturar essa rotina e
fazer ela funcionar aí na sua casa, tá? Então a segunda é ensinar essas habilidades, gente. Então, olha só, vocês estão vendo que não adianta, meus cachorros vão latir. Vão latir porque o meu marido chegou, eles vão latir, mas é só um minutinho, tá? Vocês começaram a fazer barulho. Ó, começou. Eles ficam enlouquecidos quando ele chega. Peraí, vou voltar, porque eu me distraí agora com eles. A segunda etapa é ensinar essas habilidades de funções executivas e regulação emocional. Então, é a segunda etapa. Primeiro a gente faz intervenção no ambiente. Vocês estão vendo? Quando chega um paciente para mim, qual é a primeira coisa que eu faço? Faço a intervenção no ambiente da família. Depois eu vou trabalhar, né, essas habilidades de funções cognitivas, funções executivas e regulação emocional. Aí eu vou fazer o treinamento com a criança e ensinar a família a fazer a mesma coisa em casa. Mas não dá para eu treinar habilidades executivas, né, habilidades de funções executivas com essa criança no consultório se ela voltar para casa e encontrar um ambiente que não tem estímulo para ela, que não vai ajudar no dia a dia, entendeu? Então, primeiro eu faço intervenção no ambiente, depois eu faço o ensino das habilidades das funções executivas, que aí eu vou trabalhar com treino e eu vou trabalhar direto no comportamento da criança, tá? E esse treino, né, a gente vai usar a família, vai usar o adulto como um modelo da criança. O adulto ele vai ser num primeiro momento a função executiva da criança, a função executiva externa da criança. Então, a criança com TDAH tem essas habilidades, né, das funções executivas no cérebro dela rebaixada. A gente precisa estimular para isso melhorar. Enquanto a gente está estimulando e isso não melhora, enquanto ainda não melhorou, a gente enquanto adulto vai fazer o papel das funções executivas dessa criança, auxiliando, sendo suporte, não é fazendo para a criança, mas sendo suporte dessa criança através de recursos externos, concretos e externos, tá? Ok? Tá aí tudo bem? Acho que sim, né? Então, intervenção no ambiente, treino dessas habilidades. E o terceiro, motivar a criança a usar essas habilidades. Porque, gente, se a criança não estiver motivada a utilizar as estratégias que a gente está ensinando para ela, não adianta nada a gente ensinar. A gente pode chegar, fazer uma caixa da calma, fazer uma bomba, né? Tão legal, na hora ela fica ali, acha bonito, brinca, tal, monta. Mas se ela não estiver motivada a usar, ela não vai usar. Ela vai fazer e vai ficar lá no canto. E como que a gente motiva a criança a utilizar essas habilidades, né? Esses recursos? Quando a gente trabalha na consequência. Quando a criança percebe que quando ela usa o recurso, ela tem uma consequência positiva, ela tende a usar esse recurso mais vezes. Mas quando ela não vê consequência nisso, né, ela não vai usar, ela não vai ter motivação para usar. E aí, como é que a gente mostra para ela que a consequência daquele comportamento, né, daquele uso de recursos é positivo? Quando a gente faz o reforço, positivo. Gente, trabalhar com TDAH, lidar com TDAH é a gente trabalhar com atenção positiva, com reforço positivo o tempo todo. O tempo todo. Se vocês pegarem todas as minhas lives desde 17 de junho de 2020 até hoje, são mais de 50 lives, e vocês assistirem, vocês vão ver que tudo tem reforço positivo. Tudo. Porque é através do reforço positivo que a gente vai mostrar para a criança que aquilo que ela faz tem uma consequência positiva e isso vai fazer com que esse comportamento aumente a frequência. A gente coloca a luz naquilo que é positivo para a criança, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Nessa parte do ensino das habilidades, né, que eu falei que é a parte do treino.
que a gente precisa nesse treino, né? Dar instruções diretas e explícitas para a criança. Gente, a comunicação é um dos pontos que mais a gente vê que tem falhas aí na hora da educação de filhos. E não só na educação de filhos, tá? Às vezes até no consultório, a comunicação, às vezes, ela não tá muito ajustada. Por quê? Porque a gente precisa dar uma orientação, né? Dar um direcionamento, dar uma instrução direta para a criança. E não só uma instrução direta, ela tem que ser explícita. O que é explícita? Tá ali na cara dela para ela ver. Então, ela precisa ter esse tipo de instrução, do passo a passo. O passo a passo. Gente, treino é passo a passo. Não é só dizer, faça isso. Não, é ensinar o passo a passo e monitorar a execução até que ela consiga fazer sozinha. Então, isso é instrução direta ou instrução explícita, ok? E o terceiro, que é na motivação, a gente pode trabalhar com a economia de fichas, com a gamificação, né? Quem está fazendo o curso lá, Metas, vai ver que a gente vai montar a rotina e depois a gente vai gamificar essa rotina. Porque a rotina ajuda no trabalho de recompensa, né? E também no reforço positivo, tá? Então vamos lá. Foi aqui. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês esse esqueminha aqui, ó. Isso aqui, gente, é um modelo cognitivo da terapia comportamental, tá? O que isso significa? Que diante de uma situação, isso todos nós, tá bom? Diante de uma situação, a gente vai ter vários pensamentos. O que são esses pensamentos? São interpretações, né, dessa situação. Então, por exemplo, eu cheguei num lugar estranho, não conheço as pessoas, né? E eu cheguei lá naquele lugar e eu olhei para as pessoas e elas estavam rindo. A situação é essa. Eu posso interpretar que elas estavam rindo porque alguém contou uma piada. Eu posso interpretar que elas estavam rindo porque eu entrei e elas estavam debochando de mim. Eu posso interpretar de várias formas. E essa interpretação, esses pensamentos vão gerar em mim emoções. Então, se eu entrei lá no ambiente, né, numa festa, e vi pessoas rindo, e eu interpretei que elas estavam rindo por causa de uma piada, eu não vou ter nenhuma alteração de emoção, simplesmente, né, ou vou olhar e vou seguir meu caminho. Mas se eu interpreto que elas estavam rindo de mim, qual é a emoção que eu vou começar a sentir? Eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar sem graça, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateada. Enfim, eu vou começar a ter uma série de emoções que vão desencadear uma série de comportamentos. Então, se eu analisei a situação, interpretei como se eles não tivessem contando uma piada, a minha emoção ficou estável. O que eu vou fazer? Ou eu me junto a eles e vou, né, ouvir mais piada, ou ouvir o que eles estão falando, ou eu vou lá procurar o meu grupo, ou vou procurar uma mesa para sentar. Agora, se eu interpreto essa situação como se eles estivessem rindo de mim, eu vou ficar a emoção vai estar mexida, eu vou ficar chateada, eu vou ficar irritada, eu vou ficar com raiva, e aí eu começo a ter comportamentos, né, que são reflexo dessas emoções. Ou eu vou lá e vou tomar satisfação, ou eu vou me retrair, vou ficar num canto, não quero mais falar com ninguém, ou vou embora da festa. Então, vocês entendem que isso aqui acontece com tudo que a gente faz na vida? E a criança com TDAH, diante das situações do dia a dia dela, ela tende a fazer várias interpretações. Quanto mais vivências negativas ela tiver, mais o filtro desses pensamentos vai ser negativo. Ok? Quanto mais negativo forem esses pensamentos, essas interpretações, mais emoções intensas, negativas, né, entre aspas, negativas ela vai ter. E, consequentemente, mais comportamentos disfuncionais. Então, como que a gente trabalha na terapia? A gente trabalha tanto aqui, né, quanto aqui. Não adianta, gente, eu só trabalhar aqui. Não adianta eu pegar lá a caixa da calma e trabalhar só no comportamento da criança. Não adianta.
Por quê? Porque se ela tem um pensamento distorcido ou uma emoção desregulada, não adianta você mexer no comportamento. Entendem? Então, não adianta você botar de castigo, não adianta você brigar. Por quê? Se você briga, se você bota de castigo ou se você faz qualquer outra coisa, isso não vai estar mexendo na base que é a interpretação. Vamos voltar aqui. Então, essa interpretação do que acontece com a criança passa por um filtro, que é um óculos, né? Vamos pensar que seja um óculos. Quanto mais experiências negativas, quanto mais essa criança for criticada, chamada atenção, quanto mais atenção negativa essa criança tiver, mais ela vai filtrar através do negativo. Mas ela vai interpretar as situações como negativa. E, consequentemente, quanto mais atenção positiva ela tiver, mais ela vai conseguir enxergar as coisas de uma outra forma, tá? Então, a interpretação que nós damos para uma situação, para algo que acontece com a gente na vida, determina se aquilo vai gerar um comportamento funcional ou não. Isso em tudo, isso para todos nós e para a criança também. Então, você que é mãe de TDAH, quando a criança estiver lá com um comportamento, né, a gente chama de desregulação emocional, essa desregulação emocional, ela não surgiu do nada. Ela tem um motivo. E esse motivo precisa ser investigado, precisa ser entendido. Mas não é na hora que a criança está desregulada que você vai fazer isso, tá? Eu vou te ensinar como você vai fazer isso. E quando, tá bom? Através de uma técnica muito conhecida aí, não sei se vocês conhecem, mas quem é profissional pode ser que conheça, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a técnica da tartaruga. Vocês conhecem a técnica da tartaruga? Se alguém conhece, bota aí para mim, por favor, enquanto eu bebo uma aguinha. Vamos ver se alguém conhece. Oi, Carol. Conta? Ih, tem gente que não conhece a técnica da tartaruga? Vou contar pra vocês. Isso aqui, não conhece, Ana? Ah, conhece, não é possível. Você deve conhecer sem saber o nome. Oi, Bruna. Deixa eu voltar aqui. Ah, peraí. Vocês estão vendo aqui que a tartaruga entra no casco e sai do casco? Sim, né? Então vamos voltar. O que acontece, gente? A tartaruga, ela tem esse mecanismo de defesa, né? Ela tá fora do casco, ela tá com a cabeça do lado de fora, ela tá muito bem. Quando ela fica diante de uma situação de perigo, ou uma situação difícil, uma situação, enfim, uma situação complicada na vida dela, o que ela faz? Ela entra no casco e ela se fecha dentro do casco. E ela só sai quando ela se sente segura, quando ela sente que tá tudo bem. Mas primeiro, quando ela vê a situação complicada, ela entra no casco para se proteger daquela situação. Então a gente pode ensinar, eu ensino isso para as mães, né? Para a mãe fazer com a criança. Eu ensino para a criança também. Você pode usar essa metáfora com a criança, né? Se você tiver uma pelúcia ou um brinquedinho, né, de tartaruga, quando a criança é pequena, é legal a gente trazer sempre o concreto, não só falar na teoria, ou mostra um videozinho igual esse que eu mostrei, né, e explica para ela, olha, a tartaruga, quando ela está diante de uma situação difícil, uma situação que ela não sabe lidar, ela entra dentro do casco dela e ela fica ali. E aí, quando ela se sente segura, quando ela está se sentindo preparada para lidar com aquela situação, ela vai e sai. A gente ensina isso para a criança. E isso tem a ver com uma técnica. E a técnica é o seguinte. São 3 etapas, tá? Primeira etapa. Reconhecer a situação. Reconhecer o que ela está sentindo. A emoção que ela está sentindo. A emoção ruim ou a emoção que não está fazendo bem para ela. Reconhecer uma situação difícil ou uma situação
ruim que ela esteja vivendo. Isso é a primeira coisa, gente. Por quê? Se a tartaruga não consegue reconhecer o perigo, como ela vai se proteger dentro do casco? Não vai conseguir. A mesma coisa a criança. Primeira coisa, para ela poder utilizar qualquer técnica, qualquer técnica e estratégia de autorregulação, enfim, para que ela possa trabalhar com os pensamentos, com as emoções, com os comportamentos dela, ela precisa primeiro reconhecer que aquela situação não é adequada. Então, primeira etapa, reconhecer quando ela está com raiva, reconhecer quando ela está com alguma outra emoção ruim. E isso a gente vai trabalhar, existem vários exercícios, várias coisas que a gente pode fazer, eu vou dar algumas dicas aqui. Ensinar a criança a identificar a emoção, nomear essas emoções, a gente fala tanto isso, né? Nomear essas emoções, identificar sinais corporais. Então, por exemplo, a criança quando está com raiva, ela identifica que ela fica com o rosto quente, ela fica com as mãos mais enrijecidas, né? Fica querendo fechar as mãos. As mandíbulas, elas ficam mais cerradas. Então, a gente consegue ensinar para a criança, né? Mostrar para a criança essa identificação de sinais corporais que vão ser o sinal para que ela identifique que ela está com aquela emoção. É como se a gente estivesse trabalhando, gente, acendeu o pavio, e agora? Antes da bomba explodir, a gente vai identificar o que está acontecendo ali. E também perceber a intensidade da sua emoção. Porque ela pode estar sentindo uma raiva, mas aquela raiva ser pequenininha. E se aquela raiva for pequenininha, ela não vai explodir, ela não vai, né, ter nenhum problema. Mas se a raiva for uma raiva grande, ela precisa identificar isso para ela poder tomar as medidas necessárias para não chegar a explodir. Ok? Então a gente vai trabalhar dentro do consultório, a gente chama de psicoeducação das emoções, né? Vai psicoeducar mesmo, dizer para ela o que são as emoções, ajudar ela a identificar, ajudar ela a nomear, ajudar ela a perceber a intensidade. E eu gosto de usar uma metáfora com as crianças. Eu faço até com um barquinho de papel. Eu até ia fazer aqui para mostrar para vocês, mas acabei nem fazendo. Eu pego um barquinho de papel e mostro para a criança fazendo essa metáfora, tá? Para ela entender o que são as emoções. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui? O barco nas ondas, e a onda bate, o barco mexe, né? Vai para cima, vai para baixo. Então, como é que eu explico para a criança sobre as emoções? Eu explico para ela... Opa! Eita, voltou tudo. Espera aí. Eu explico para ela que as emoções são como ondas. E que as ondas vão e vêm. Vão e vêm. As ondas, elas não são fixas, ficam o tempo todo no mesmo lugar. Elas vão e vêm. Então, as emoções, elas também são assim. Elas vão e vêm. Elas vêm, passam, e depois vem outra onda. Mas aquela onda primeiro, ela não fica toda a vida. Ó, ela passa e depois vem outra onda. E aí a criança entende que, mesmo quando ela está com raiva, aquela emoção vai passar. Vai passar, ok? E que depois, num outro momento, ela pode sentir novamente, porque pode vir outra onda. Então eu explico com a criança, às vezes eu faço com um barquinho de papel, mostro para ela, né? A gente faz ali umas brincadeiras para que ela entenda que as emoções, elas não são nem boas nem ruins. Elas podem estar disfuncionais dependendo da situação, mas que elas são como ondas, elas passam. Elas passam. E isso é importante delas entenderem, porque quando a criança está com raiva, para ela é como se ela vai sentisse aquela raiva pro resto da vida, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Uma outra coisa que eu também uso, que vocês podem fazer, que até a Ana faz, eu sei que a Ana Luísa faz. Faz, e inclusive eu vou ganhar, né? Eu ganhei, né, um presente, tô esperando chegar na minha casa, que é o termômetro das emoções, né? Esse termômetro das emoções é pra gente ajudar a criança. Gente, aqui eu tô mostrando pra vocês, ó, uma imagem, mas pra criança, quanto menor a criança, mais concreto isso tem que ser. Aí a gente tem que trabalhar com termômetro mesmo, tá? Mesmo, termômetro pode fazer de papelão, enfim, não tem problema, mas mostrar pra criança
que existem gradações dessas emoções, intensidades diferentes. E que essa onda que a gente falou aqui, né? Peraí. Essa onda que a gente falou aqui, ela pode ser uma pequena marolinha, ela pode ser uma ondinha, ela pode ser uma onda, um ondão ou até um tsunami. E a gente ajuda a criança a fazer a identificação da intensidade. Porque dependendo da intensidade, a gente vai trabalhar com estratégias diferentes, ok? Uma outra coisa que a gente pode trabalhar também para ajudar a criança a perceber a intensidade, eu não coloquei aqui, e eu também vou ganhar da Ana Luísa, né, Ana? Tô doida que minhas caixas cheguem, Ana. Que é os pezinhos, né? Pezinho de areia. Então, o pezinho de areia é menor, pezinho de areia médio, pezinho de areia grande. Aí você trabalha ali, né, com os pesos, que são as intensidades das emoções. A gente pode trabalhar outras coisas também, como o tamanho do problema, enfim, pode trabalhar de outras formas, mas a gente também pode trabalhar para a criança perceber a intensidade. Então ela pega o pezinho de areia, bota na mão e ela sente o peso. Ana, eu não vou amar não, já amei. Ela sente o peso do pezinho menor, ela sente o peso do pezinho do médio, ela sente o peso do grande, ela consegue ali dar um sentido mais concreto para as emoções, porque a emoção é muito abstrata. Então, quando a gente dá o pezinho na mão dela, ela consegue perceber, não, a raiva que eu tô sentindo, a raiva que eu senti foi leve igual esse pezinho menor. Não, foi muito pesado, tá igual esse peso maior, tá bom? São recursos, gente, você pode fazer em casa também para ensinar seu filho, tá? No consultório mais ainda, né? Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Uma outra forma também que a gente pode ensinar a criança com TDAH, a criança, né, seu filho, deixa eu só ver aqui, só um minutinho. O seu filho a identificar as emoções, até a intensidade das emoções. A gente pode trabalhar, ó, álcool em gel. A gente pega um pouquinho de álcool em gel, e a gente passa na mãozinha da criança, aqui, por aqui assim. Gente, quando a gente passa álcool em gel, a gente não sente um geladinho? Não sente? E aí, o que acontece? Esse geladinho tem uma intensidade bem fraquinha, né? É como se fosse uma emoção menor, uma emoção mais fraquinha. Mas se eu assoprar, ó, pouquinho, esse geladinho vai ficando mais intenso. Mas se eu assoprar muito, esse geladinho fica mais forte ainda. Então, a criança sente no corpo dela as emoções, tanto a intensidade das emoções, como ela também percebe que as emoções, elas se refletem no corpo. Então, quando ela tá com raiva, o coração dela bate rápido, mas o rosto dela fica quente, pegando fogo. Mas quando a raiva é pouquinha, não fica tão quente. Então, ela sente também que no corpo dela tem o reflexo das emoções que ela vivencia, que ela experimenta no dia a dia. Então, são algumas formas de a gente fazer essa psicoeducação, né? Fazer esse primeiro estágio, que é de reconhecer as emoções. Isso a gente vai treinando com a criança, tá? Treinando com ela. Não é uma vez ou outra que ela vai conseguir fazer isso, tá bom? E a segunda etapa da técnica da tartaruga. A criança reconheceu a raiva, que ela tá com raiva, reconheceu que ela tá numa situação difícil, uma situação ruim, ela vai se acalmar. É a segunda etapa. O que é se acalmar? É entrar no casco. Então, ó, a tartaruga viu a situação difícil e ela entra no casco. Então, ela vai entrar no casco e ela vai se acalmar. Primeira coisa, mãe, não adianta você querer que seu filho resolva o problema, que ele mude o comportamento, que ele peça desculpa, que ele faça qualquer coisa se ele estiver desregulado emocionalmente. Então, a primeira coisa, ajuda ele a identificar essas emoções, valida a emoção do seu filho e ensine para ele que ele precisa entrar no casco e se acalmar. E como é que ele pode se acalmar? Como é que é esse entrar no casco para se acalmar? Ele pode usar várias técnicas. Ele pode usar respiração diafragmática, que a gente já vai ter ensinado para a criança a usar a respiração diafragmática.
A gente pode trabalhar, né? Tem aqui no meu Instagram um videozinho ensinando você a fazer a caixa da calma, ó. Então a criança entra no casco, vai lá, pega a caixa da calma e usa algum desses recursos para se acalmar. A criança pode usar a bomba, né? A bomba da raiva, ou desarmando, essa técnica do desarmar a bomba, onde ela vai abrir, né? Desarmar a bomba e pegar aqui dentro. E pegar aqui dentro uma estratégia para se acalmar, para ela usar. Tudo isso ela pode fazer. Olha quantas coisas a gente pode ensinar. Agora, cada criança a gente vai ver o que ela mais se identifica, né? E ver o que vai funcionar melhor. A gente pode trabalhar, gente, com essas coisinhas que são uma gracinha. Peraí. Que é as garrafinhas sensoriais, que a gente chama de garrafinha da calma também, né? Onde você pega, ó, bota... Aqui tá com água e purpurina ou glitter. E aí a criança vai fazendo esse movimento, vai fazendo, ó, aqui desce rápido, né? E aí a criança vai fazendo isso para se acalmar. Ela pode fazer isso e respirar. Eu gosto mais desse daqui para a criança respirar. Por quê? Esse aqui é feito com detergente, tá? E aqui são estrelinhas de, tipo glitter, só que de estrelinha. E aí a criança vira, como é um detergente, demora mais para descer. E aí ela vai se acalmando aos poucos, ó. Ela vai regulando a respiração dela, ela vai fazendo um ciclo de respiração diafragmática até essa estrelinha descer, entendeu? Então, ó, enquanto estiver descendo, você vai fazendo o ciclo de respiração diafragmática. Inspira, prende, inspira pelo nariz, prende, solta pela boca. Inspira pelo nariz, prende, solta pela boca. Ó, vocês estão vendo que demora um pouquinho? Feito com detergente. E aí ele vai descendo e a criança vai fazendo esse movimento, tá? É uma ajuda também para a criança. E, Tânia, eu sempre faço... A gente tem que fazer com os pacientes ou com o filho, né? Então, assim, a criança vai amar fazer. Ela faz igual a bomba, né? Faz junto com a criança. E aí, isso vira primeiro uma brincadeira e depois vira um recurso. Ela vai ter muito mais motivação de fazer de usar depois, né? Quando ela participa da elaboração. Quando ela entende também para que serve aquilo, né? E eu vou dar mais 2 dicas para a criança se acalmar. Você pode fazer um menu de regulação. O que é um menu de regulação? Você pega uma folha e você coloca ali cria junto com a criança, tá bom? Vários itens do que a criança pode fazer para se acalmar, como se fosse um menu de restaurante. Tem várias coisas no cardápio. E aí você faz ali o cardápio com várias dicas para ela poder se acalmar. Respiração diafragmática, soprar um balão, enfim, várias coisas ali. E aí você coloca esse menu num lugar visível para a criança, onde ela vai poder recorrer sempre que ela precisar, tá? E uma outra também é a roda das escolhas. O que é a roda das escolhas? Você faz um círculo, tipo pizza, separa assim, os gominhos da pizza, né? As fatias da pizza, e você coloca em cada fatia da pizza uma sugestão de estratégia de regulação, para a criança se acalmar. E aí a criança vai dentro daquela roda, ela gira a roda, e aonde cair, ela usa aquela técnica naquele dia, ou ela escolhe também, né, se não quiser rodar, tá bom? Então são formas diferentes de você fazer essa apresentação, né, desses recursos aí, dessas estratégias de se acalmar. Então a criança reconheceu o perigo, reconheceu a dificuldade, reconheceu a situação difícil, ela então entra no casco, se acalma, e aí quando ela se acalma, ela está trabalhando uma habilidade muito importante, que é o controle inibitório, porque se ela está diante de uma situação que está deixando ela com raiva, e ela consegue sair daquela situação, e lá no cantinho da calma, para se acalmar, ela está usando o controle inibitório. Entende? Por que é tão importante a gente trabalhar o controle inibitório antes? Porque se ela não tiver um bom controle inibitório, ela não vai conseguir fazer isso. Porque ela vai explodir, ela vai ser impulsiva.
tá? E a terceira etapa da técnica da tartaruga é pensar numa solução para o problema. Então, a criança entrou no casco, se acalmou, agora ela já pode sair do casco novamente. E quando ela sai do casco, aí sim ela vai estar calma e vai ter condições de pensar numa solução. E aí a gente trabalha o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, né? O que é flexibilidade cognitiva? É quando a gente... É quando a gente pensa diferentes possibilidades para resolver um problema. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês uma dica para vocês trabalharem isso. Peraí. Eu achei que tivesse salvo aqui, mas não salvei. Então, dentro da terceira etapa, eu vou dar exemplo para vocês aqui. De duas coisas que vocês podem usar nessa terceira etapa, tá bom? Então você pega, o que você faz? Você vai trabalhar com a criança está mais calma, aí você vai conversar com ela, aí você vai fazer, né, todo aquele passo a passo de resolução de problemas, identificar o que poderia ter sido feito, enfim, trabalhar as interpretações, porque às vezes a criança não conseguiu interpretar de uma forma adequada, você vai trabalhar com... Tá, você interpretou que quando você encontrou com seu amigo, ele estava rindo de você. Tá, vamos ver se realmente ele estava rindo de você? Será que ele estava mesmo rindo de você? Então a gente vai fazendo esse rastreio das evidências. Então a gente vai trabalhando aí a resolução de problemas. Por isso, gente, educação de filhos não é simplesmente você tentar inibir um comportamento, é você ensinar a criança. Por isso que dá trabalho, né? Por isso que dá trabalho, mas quando você faz esse processo que é trabalhoso, você tem resultado. E aí o resultado vai fazendo com que o trabalho vá diminuindo com o tempo. Então eu vou dar aqui duas dicas para vocês utilizarem nessa etapa aí da resolução de problemas. Ó, primeiro, vou dar aqui um exemplo, tá? Aqui, ó. Aqui é um problema, tá? O carro furou o pneu. Esse é um problema. Vamos dizer que o problema seja essa. O que eu posso fazer para resolver esse problema? A gente vai pensando aí pelo menos umas 2, 3 alternativas para resolver esse problema. Eu posso trocar o pneu. Eu posso chamar o reboque. Eu posso fazer sinal na estrada para alguém parar e me ajudar. Enfim, eu vou pensando possíveis soluções para esse problema. Então, se a criança brigou com um amiguinho por causa de um brinquedo, você vai colocar o problema para ela, que no caso aqui é o brinquedo, né? E você vai pensar com ela, tá, tudo bem. Mas como que a gente poderia ter resolvido esse problema sem precisar bater no amigo, ou sem precisar chorar, sem precisar gritar, enfim. E aí a gente vai pensando essas possibilidades. Pensou possibilidades? Tá, então agora qual vai ser, dentro das 3 que a gente pensou aqui, qual vai ser a estratégia que a gente vai usar da próxima vez que você estiver nessa situação? E aí a criança escolhe uma para usar. Isso, gente, vai trabalhando o pensamento dessa criança, tá? Lembra que o pensamento gera emoção e emoção gera comportamento? Então a gente precisa trabalhar com esses pensamentos, ok? Vamos voltar aqui. Outro exemplo. Opa. Aqui, ó. Que é a roda das soluções, né? Aqui, ó, tá vendo? Dentro de cada quadrante não, dentro de cada fatiazinha dessa aqui da pizza, a gente tem uma possibilidade de solução, de resolução de problemas. Isso aqui, você pode pegar um pronto, mas você deve, né? O ideal é você construir isso com a criança. Então, você pode ali pensar várias coisas que você pode fazer junto com a criança e ela vai desenhando, recortando, colando, enfim. Então, ó, diante de uma situação dessa, né, que você está vivendo, ir para longe, dizer a pessoa para parar, fazer outra coisa, falar com ela mesma, né? Quando a criança fala com ela mesma, ela consegue pensar sobre aquilo que ela está fazendo, pedir desculpa, esperar se acalmar,
chamar um adulto. Na sala de aula a gente fala muito isso, né? A professora fala assim, quando estiver brigando, quando vocês estiverem numa situação difícil, não bate no amigo, chama a professora que a professora resolve. A professora fala muito isso. Então, pode ter aqui uma partezinha que é chamar um adulto, conversar com um adulto. E aí a criança ela vai ter esse menuzinho e ela vai poder ter onde ela vai recorrer para utilizar na hora de resolver o problema. Ok? E aí, gente, resolução de problemas não é a gente dizer para a criança o que ela tem que fazer. É a gente estimular através de perguntas inteligentes a essa criança pensar em possibilidades de resolução, tá? Se ela não conseguir pensar, ou se ela pensar coisas que a gente está percebendo que não vai trazer uma boa solução para o problema, a gente pode trabalhar de duas formas. Se aquilo não for trazer dano, a gente pode deixá-la experimentar e perceber na prática que aquilo não vai ter resultado. Se aquilo vai trazer algum dano para ela ou para os outros, a gente pode sugerir outras possibilidades e ponderar com ela as consequências, tá bom? E para a gente encerrar, que já falamos muito, eu vou deixar aqui em aberto se vocês quiserem fazer alguma pergunta. O que eu quero resumir dessa live, tá, gente? Que desenvolver autorregulação não é simplesmente você trabalhar com um recurso. Não é simplesmente você falar para a criança que ela não pode agir de determinada forma, ok? Você precisa trabalhar habilidades de base. Habilidade de regulação emocional, habilidade de funções executivas. Por isso que os pais são essenciais nesse processo, mas eles não substituem a terapia ou tratamento da criança. E aí em casa, como que a gente pode ajudar? Fazendo a técnica da tartaruga. Sempre que a criança tiver, num momento de desregulação emocional, não adianta você querer intervir na hora. Não adianta. Você vai ensinar a ela que ela vai identificar essa emoção, que ela vai entrar no caixa, que ela vai se acalmar. E quando ela tiver calma, é o que a gente usa também na pausa positiva, né? Também usa um pouco dessa técnica. Quando ela tiver calma, aí sim você vai chamar essa criança e você vai conversar com ela e você vai, através de perguntas, chegar na resolução do problema. O foco, gente, não é o problema em si. O foco é a resolução de problemas. E aí, pra gente encerrar, isso mesmo, Tânia, segue a Ana Luísa. A Ana Luísa trabalha com mentoria de estudos, ela vai te ajudar muito aí, tá bom? Ela me ajuda muito, aprendo muito com ela. Pra gente encerrar, vou dar um plus aqui. Qual é o plus? Nós ensinamos aqui a técnica, deixa eu mostrar de novo aqui, quem não viu. Nós ensinamos a técnica da tartaruga para você usar com seu filho, não foi? Só que você também pode e deve usar essa técnica com você mesma, mãe. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós também, adultos, nos desregulamos emocionalmente, não é isso? Às vezes a criança vai lá e faz alguma coisa e a gente fica na tampa para explodir. Ou às vezes a gente até explode. Então, nós adultos também temos que utilizar essa técnica. Primeira coisa, identificar as nossas emoções. Estamos desregulados emocionalmente? Não adianta a gente querer agir de cabeça quente. A gente vai entrar no casco, a gente vai se acalmar, nós vamos ter as nossas técnicas para relaxar e para acalmar. Quando estivermos com a cabeça fria, aí sim a gente vai lá para resolver o problema. Com a cabeça quente, a gente só vai brigar, só vai gritar, só vai bater e não vamos conseguir resolver o problema. A gente pode apagar o incêndio aqui na hora, mas daqui a pouco o incêndio vai aparecer novamente. E a gente não quer que o incêndio apareça com tanta frequência. Não é isso? A gente quer que esse incêndio cada vez diminua mais, tanto em frequência quanto em intensidade. Então a gente também precisa
utilizar essas técnicas de autorregulação. Eu tenho visto muitas mães com dificuldade de autorregulação. Muitas mães com dificuldade de autorregulação. E isso, o que acontece quando a mãe tem dificuldade de autorregulação e vai lidar com o filho TDAH que também tem dificuldade de autorregulação? Gente, é gasolina no fogo. É gasolina no fogo. Então, nós adultos precisamos cuidar, né, das nossas emoções para depois a gente ensinar isso para a criança, porque nós vamos ser o modelo, nós é que vamos modelar o comportamento da criança a partir do nosso exemplo. Então, nós vamos usar a técnica, nós vamos usar esses recursos e nós vamos ensinar para a criança também. Ok? Tudo certo? Perguntas? Enquanto vocês estão colocando aí, se tiver alguma pergunta, quero convidar vocês para estar amanhã, às 18 horas, que eu vou fazer uma live com a psicopedagoga Esther Fernandes, falando sobre como a família pode ajudar no tratamento do TDAH. E também no sábado, às 17 horas, amanhã às 18, no sábado às 17 horas, vou estar com a psicopedagoga Luana, falando sobre treinamento de pais, né? A importância do treinamento de pais no tratamento do TDAH, tá? Então, eu espero vocês na live de amanhã e de sábado. E você que não está participando do nosso mini curso Metas TDAH, gente, vocês estão perdendo, porque é um curso que vai te ajudar a estruturar, né? Vamos trabalhar no primeiro pilar que eu falei aqui, que é a intervenção no ambiente. Nós vamos trabalhar nos antecedentes, nos gatilhos, vamos organizar o seu ambiente aí da sua casa para que seu filho possa ter um ambiente propício para desenvolver suas habilidades. Então, a rotina é uma ferramenta, uma estratégia muito eficiente, muito importante, porque através da rotina a gente trabalha tudo isso aqui que a gente está falando. Tudo. A rotina, a gente trabalha tudo isso. Então, se você não está participando do nosso mini curso, as inscrições ainda estão abertas, você pode fazer sua inscrição, começar a assistir às aulas e começar a colocar em prática. O curso é prático. Sempre tem a parte que eu dou lá, os vídeos, as aulas, e tem a parte para você colocar em prática aí na sua casa, tá bom? Metas alinha toda a rotina. Isso, inclusive, essa foi a primeira aula, né, onde eu falo e ajudo você a estruturar as metas de curto, médio e longo prazo, porque sem metas a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Sem ter uma meta, a gente não sabe para onde a gente vai. E se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve, não é isso? Sou profissional e mãe de um adolescente TDAH e posso afirmar esse combustível é todo tempo, precisa de aprendizado contínuo. Exatamente, Tânia. Porque assim, o foguinho tá ali, né? Porque a criança tem as dificuldades dela. Ela ainda tá amadurecendo, ainda tá aprendendo, ainda tá desenvolvendo essas habilidades. Então, o fogo vai acender. Agora, se eu vou jogar água ou se eu vou jogar gasolina, se eu vou apagar esse fogo ou se eu vou aumentar o fogo, isso depende muito mais de mim. Depende muito mais do ambiente, né? Então, a gente precisa cuidar desse ambiente, precisa cuidar também da nossa interação com essa criança, ok? Perguntas? Podemos encerrar? Sim, não, talvez. Gostaram da live? Queria que vocês colocassem aqui, gostaram das estratégias? Acham que são estratégias, recursos viáveis para vocês colocarem em prática na casa de vocês? Se vocês acharam que sim, que é viável, poxa, Juliana, muito bom, ajudou bastante, vou conseguir colocar em prática. A técnica da tartaruga, ela é bem fácil da gente fazer. Se você gostou, se você acha que realmente essas orientações te ajudaram de alguma forma, não deixa depois de deixar seu comentário aqui na gravação da live. Coloca lá o que você mais aprendeu, o que você mais gostou da live. Deixa seu comentário lá para que eu possa saber aquilo que eu trouxe de conteúdo e que mais impactou você. Tá bom? Um beijo para todas
Um beijo, Tânia, um beijo, Ana, Verânia, Camila, Flávia, Carla, a outra Camila também. Um beijo para vocês e até amanhã na nossa live às 18 horas. Tchau, tchau!